Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Saulo Stan e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo, irmãos, foi o maior milagre de todos os tempos, maior acontecimento da história, maior até do que a criação dos céus e a terra. Foi o grande e espetacular fato de Deus o Filho assumir natureza humana e vir até nós para nos redimir dos nossos pecados. Quando nós falamos, por exemplo, do Natal do Senhor Jesus Cristo, nós nos referimos justamente a esse momento dessa festa da encarnação, que é quando Deus Filho assume para si natureza humana, a fim de nos redimir dos nossos pecados. Eu quero falar com você que a palavra do Senhor Deus nos diz em João, capítulo 1, verso 1 em diante, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 14 do Evangelho de João, no capítulo 1, diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, é dito: Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Em Mateus, capítulo 1, verso 23, diz: E ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Isaías 9, verso 6, foi dito que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aquele menino que nasceu era Deus Forte. A palavra do Senhor nos diz ainda em Romanos 9, verso 5, que Jesus é descendente dos patriarcas segundo a carne e é Deus bendito eternamente. Amém. Então, diversas passagens das Escrituras nos falam claramente de que Jesus ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E tudo isso se deu para a nossa salvação. Deixe-me falar um pouco mais sobre isso. Quais foram os propósitos da encarnação do Verbo? Por que Cristo decidiu vir aqui para nos redimir dos nossos pecados? Bom, em primeiro lugar, o maior propósito de todos eles é justamente esse: para nos redimir dos nossos pecados. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 12, 13, 14 e 15, que Jesus assume para si a natureza dos filhos, dos descendentes de Abraão, para que então pudesse redimir e livrar aqueles que estavam debaixo do pavor da morte, que estavam na escravidão por toda a vida. E Cristo fez isso quando ele toma para si a natureza humana. Na pessoa maravilhosa do nosso glorioso Redentor, Jesus, existe duas naturezas e uma só pessoa. Isso quer dizer o quê? Que Jesus é completamente homem e completamente Deus, mas ele é uma única pessoa. Não são duas pessoas, não são dois Jesus, não são dois Cristos. É um único Cristo, é um único eu, uma única autoconsciência, porém com duas naturezas, com duas essências. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E por que isso era necessário? Porque quem pecou no Éden foi um homem. Logo, era necessário que o substituto fosse igual às partes substituídas. Mas se Jesus fosse homem, somente homem, nada mais do que homem, ele não era capaz, suficiente, apto para nos redimir dos nossos pecados, pois a Bíblia diz que somente a Deus pertence a salvação. A Bíblia diz que Deus é Salvador e a Bíblia diz que Jesus é o nosso glorioso Salvador, o Deus conosco. Então, foi necessário que o Redentor assumisse natureza humana para nos redimir dos nossos pecados. E isso é obra da graça de Deus. O Natal do Senhor Jesus Cristo ele foi celebrado nos céus por uma milícia de anjos. Eu estou citando aqui Lucas capítulo 2, a partir do verso 8 e outras referências também, como Mateus capítulo 2. O Natal do Senhor Jesus Cristo foi celebrado entre os anjos, celebrado também entre os homens aqui na terra. Lucas 2, verso 20, diz que os pastores fizeram uma celebração, uma festa, por causa daquilo que eles tinham ouvido
e que eles tinham visto acerca do nascimento do nosso Redentor. Então, o Natal de Jesus foi celebrado nos céus, festejado na terra. Jesus, o eterno Filho de Deus, o Verbo, estava com o Pai e ele desceu aqui para nos redimir dos nossos pecados. Ele mesmo disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus veio em especial para nos redimir dos nossos pecados. Mas ele também veio para desfazer as obras de Satanás. Ele também se manifestou para ser um grande exemplo para nós. Ele se manifestou para conceder vida e vida em abundância. E isso é maravilhoso demais. Então, a encarnação do Verbo nada mais é do que o grande mistério, o grande milagre de Deus, o Filho, tomar para si a natureza humana. A encarnação é um ato de amor. A encarnação é um ato definitivo. Então, Cristo tomou para si a natureza humana para nunca mais deixar de ter a natureza humana. Ele é, a partir da encarnação, o Deus-homem e ele continuará sendo o Deus-homem pelos séculos dos séculos. O apóstolo Paulo diz, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele disse que nós temos um único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ele continua sendo homem, mesmo hoje, à destra do Pai nas alturas. Assim como ele não deixou de ser Deus ao vir para a terra, ele não deixou de ser homem a ir para o céu. Porque, deixe-me fazer a seguinte consideração aqui com você. O local que a pessoa está não altera a sua essência. Então, Jesus antes estava com o Pai, à destra do Pai lá nas alturas. Quando ele desce aqui para a terra, ele não deixa de ser o que era. Ele continua sendo o que era, só que agora ele toma para si, é adicionada a ele natureza humana. Ele já era um ser pessoal e já tinha a sua natureza divina. Mas no tempo certo, ele assume natureza humana, essência humana. Isso quer dizer o quê? Que ele é completamente homem e completamente Deus. Então, o local que você está não altera a sua natureza. Assim como ele assume natureza humana aqui, e ele vai para o Pai, ele continua sendo um homem. Ele não deixa de ser homem. Ele tem tudo o que é próprio do homem. O que ele não tem é o que é essencial, o que não é essencial. Então, por exemplo, Jesus não tem os acidentes, os efeitos do pecado. Por quê? Porque isso não é essencial para ser homem. Então, Jesus tem tudo o que é próprio de homem ainda hoje, porque ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso é maravilhoso demais. Isso é essencial para a nossa salvação, acreditar nessas verdades. E então, a palavra do Senhor nos diz em Efésios que aquele mesmo que desceu às regiões inferiores da terra, Efésios 4, verso 8 em diante, é o mesmo que subiu. Então, note, eu não quero enfatizar a expressão regiões inferiores da terra, como muita gente o faz para falar de outros assuntos. Eu quero enfatizar o mesmo. A expressão o mesmo que desceu é também o mesmo que subiu aos céus. Então, note que não houve mudança no Redentor. Não houve alteração, ele não deixou de ser o que era, ele é o mesmo. O mesmo que desceu é também o mesmo que subiu aos céus. Também deve-se considerar que se Jesus é Deus e de fato ele é imutável, pois a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Logo, ele não pode deixar de ser o que é. Ele continuou sendo verdadeiramente Deus e continua sendo verdadeiramente homem a partir da sua encarnação. Então, o que é a celebração do Natal que todos os anos nós fazemos? Nada mais é do que a grande festa da encarnação, do Todo-Poderoso se fazendo todo fraqueza, do caminho se cansando, da verdade sendo acusada de mentira, daquele que é a fonte da vida tendo sede, daquele que é o sustentador do universo sendo sustentado nos braços de Maria. O Jesus, o nosso Redentor, ele é aquele que fez jorrar o leite que o amamentou. Jesus é o único filho que é mais velho do que sua mãe, porque ele é antes de todas as coisas. João Batista reconhece isso, e João Batista era mais velho do que Jesus, João capítulo 1, verso 15 em diante, e o próprio João Batista diz, aquele que vem após mim, aquele que vem depois de mim, é mais velho do que eu, é antes de mim, é superior a mim. Então, irmãos,
que a glória da encarnação possa alcançar a sua vida e você compreenda que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E tudo isso se deu para a nossa salvação. Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.